E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo, notícias sobre Alexandro, notícias sobre o jogo contra o Águia e notícias sobre a renovação de Wellington. Zubeldia entrou no meio e quem sabe teremos, além de Alexandro, o Wellington, Alexandro. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim atingir a meta de 4 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Dá essa força de graça, pô, não custa nada, ajuda nós aí. Beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai debater muito sobre o Alexandro, sobre o jogo contra o Águia, sobre o Wellington. Você pode deixar nos comentários aí a sua opinião, beleza? Créditos de direitos autorais eu tô deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Muitos títulos no truco, não tem, Edu? Sei brincar, Bruno, sei brincar. Meu parceiro não passa fome no truco, não. Tudo bem com você? Bom dia ao Marra, ao Donão, fã de esportes. É o seguinte, Bruno, se o São Paulo tivesse jogado ontem contra o Cruzeiro, como previa a tabela do Campeonato Brasileiro antes da paralisação, o que ia acontecer quinta-feira contra o Águia de Marabá? Time reserva. Porque venceu por 3-1 lá, não teria por que colocar o time titular numa classificação que já está mais do que garantida. Seria uma grande zebra, talvez a maior da história do São Paulo. São Paulo perder por 2 gols de diferença do Águia de Marabá, que é o último colocado do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Acontece que o São Paulo não teve o jogo de ontem, não vai ter o de domingo contra o Inter, que previamente já estava cancelado devido ao problema no sul do país. E para que o time não fique 15 dias sem atuar, jogou quinta-feira passada contra o Barcelona e jogará pela Libertadores quarta-feira que vem contra o Talleres. O que vai acontecer? Grande parte, ou quase a totalidade dos titulares estarão em campo, pelo menos em parte deste jogo, contra o Águia de Marabá, quinta-feira no Morumbi, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não dá para deixar o time inativo durante 14 dias, pensando até na liderança do seu grupo na Copa Libertadores da América. O treino que está rolando agora é o treino primeiro com todos os jogadores à disposição. Quem não está treinando? Quem está machucado? Caleri, que deve voltar contra o Talleres, o Wellington Rato, Pablo Maia e também o jogador Rafinha, os 4 desfalques. Deixa eu te contar que o Rafael está treinando, joga mais 3 partidas, Águia, Talleres e Corinthians, e depois perde 9 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro se o Brasil chegar à decisão da Copa América. Por isso o Jandrei voltará a ter novas oportunidades com a camisa titular do São Paulo na meta tricolor, ele que renovou o contrato no ano passado. E o São Paulo vive a expectativa de ter outros 4 ou 3 convocados. Quais são? Bobadilla certamente na seleção paraguaia. Ferrarese certamente na seleção venezuelana. Rames Rodrigues certamente na seleção colombiana, mas aqui não faz falta, não tem sido relacionado. Um ponto grande de interrogação, Arboleda. Na última data FIFA aprontou lá em Nova York, saiu da concentração, foi para boate, levou o Kendry, que é um menor de idade. A Federação Equatoriana não gostou e a punição pode ser o Arboleda não convocado para a Copa América. Bom para o São Paulo, que contaria com ele nas 9 partidas do Brasileirão. Bruno. No último jogo do São Paulo, outro dia. A torcida tava. Goleiro? Não. A torcida tava cuspindo o marimbondo. Que é isso? Por quê? No Juan. Não, porque não serve, porque é um grosso, porque tem que ir embora, porque é um jogadorzinho, não sei o quê, não serve pro meu São Paulo, blá blá blá. No meu São Paulo não. O Zubeldia na coletiva falou assim: o cara é importante. O cara é assim, faz isso, faz aquilo. O Cano. Demorou para virar o artilheiro que foi, eu vou botar o cara. Foi isso que ele falou mais ou menos. Né? Já deu a torcida já ficou meio assim. Agora, Arnaldo, olha o que ele faz. Tem uma conversa com o Wellington. Sim. Para que ele renove o contrato com o São Paulo. Outro que também não é exatamente muito querido por parte da torcida. Não é o meu caso, mas nem o seu. Mas tá aí. Comprou a briga do Juan, tá comprando a briga do Wellington agora. O argumento deve ser, amigo, lembra do Caio Paulista? Eu te dou outro argumento. Me fala 5 bons laterais esquerdos no Brasil, que jogam no Brasil. Não, isso foi desde o primeiro jogo do Zubeldia no São Paulo, contra o Barcelona em Guayaquil, onde ele viu o Wellington atuando pela primeira vez. E esse tipo de jogador físico e tal, é um jogador que o Zubeldia intenso, é um jogador que o Zubeldia preza.
Aí tem uma série de questões. São Paulo tentou renovar algumas vezes, o empresário do Wellington quer vender, podia ter pré-contrato e tal, mas ele quis entrar pessoalmente numa última tentativa de convencimento do jogador em ficar no São Paulo. Isso já desde o primeiro jogo. Aliás, o Juan também tem contrato a vencer no final do ano. São dois jogadores que têm essa reação turbulenta. É diferente porque o Wellington é titular do time. São Paulo ainda tenta contratar um lateral esquerdo na janela, mas qualquer um... então tenta contratar o Alexandre da Juventus. Tenta contratar o Alexandre da Juventus. Se o Alexandre quiser jogar no Brasil, se o Alexandre não quiser jogar no mundo árabe, E o Alexandre não é mais lateral. É um jogador que, ao passar da idade, foi jogando na zaga. Então, pode jogar como lateral? Pode, assim como o Rafinha. Lateral, Marcos Rocha. Lateral. Não lateral que vai até o... Se o cara vai até o fundo do campo, ele não volta mais. Né? Fala que o Alexandre teve 10 lesões musculares nos últimos 3 anos. Lateral cantoneira, sabe? Já viu uma cantoneira? Agora, Fica né? assim, ó. Ele tá lesionado agora, né? Também Então, tá. Vamos dizer que no São Paulo não é exatamente um cara muito bom para ele estar. E o... Quantas contusões musculares? 10 em 3 anos. Vara fé, contrata aí. Meu Deus. A Juventus também é um clube que tem muita lesão, né? Muita. Um clube bem que foi... Tem boas comparações com o São Paulo. Foi enorme, hegemônico e tem vários problemas. E o Alexandre normalmente estava jogando no trio de zaga, pelo lado esquerdo. Mas também é uma posição que pode ser ocupada. Ele é um bom jogador, evidente. E eu não sei se o Zubeldia vai ter sucesso na empreitada de entrar na parada da discussão da renovação, mas de qualquer forma, trazer o jogador, explicar a importância que ele teria e tal, e tentar convencê-lo, por mais que a palavra final, a gente acabou de ver o Cássio aqui. Não estou falando do Caio Paulista, não, estou falando do Cássio. Que a palavra final do empresário tem um peso muito grande, estou falando do Cássio. Carlos Leite, quem fez a intermediação do Alexandre Matos, Carlos Leite e tal, o jogador, no final das contas, é bom você ir para lá. Ele vai ouvir mais o empresário do que o pai, do que o técnico, do que o presidente do clube, do que o companheiro. É quase uma mercadoria. Infelizmente, o futebol... É por isso que eu digo que esse envolvimento, não quero que o Vessa passe mais por isso. Eu não tenho. Com nenhum jogador. Pode ser qualquer um. Então, nesse caso do Wellington, mais que o Wellington, eu preciso convencer o empresário do Wellington. Eu não sei se o Zubeldia vai ter a lábia convencer o empresário provavelmente não é com a lábia, certo? É com grana. É com grana. É com contrato longo, é com luva boa. Isso tudo estava na mesa, sabe? Eu dei o exemplo aí, o Pablo, o zagueiro, o cara estava quase indo para a seleção brasileira no final de 17, campeão brasileiro. O advogado lá, o empresário, não ia receber a parte dele à vista, falou, acabou, estou indo embora. Tinha cumprimentado, tirado fotinho, e só que ele queria a parte dele à vista. E o jogador simplesmente aceitou tudo isso na época e foi embora junto. É assim que a banda toca, infelizmente, cara. Enfim, tá aí então o Zubeldia tentando convencer o Wellington, que não é o jogador que a torcida tem grande apreço, embora eu acho um bom jogador, bem útil para o São Paulo. Tanto que entrou o Patrick, todo mundo viu que é pior do que o Wellington. E como se tivesse para vender na feira lateral esquerdo, não é assim. O Zubeldia já percebeu onde estão as amarras, né? E tá tentando desatar os nós. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que ele mostra que precisa agir, que a gestão não consegue. E o lado ruim é que quando ele se compromete com o jogador, né, a ponto de interferir na renovação do contrato, na hora de lidar com o grupo, ele vai ter que ter um comportamento de isonomia, de tentar ser igual, para não perder o grupo lá na frente. Nesse momento é maravilhoso. Precisa ver isso no médio e o para frente mente, como as coisas funcionam. Como o São Paulo segue gastando mais do que arrecada, não consegue renovar o contrato dos caras. Não tem outra explicação. A explicação é uma só. Isso aqui, ó. Dindi, Arjan, dinheiro, ponto. Porque não vá querer convencer que, com exceção do sexto colocado da Premier League para cima, ou um clube mais top ali,
da Espanha, que fosse, que não o Real e Barcelona, o Atlético de Madrid, né? Que é mais vantajoso ele jogar no Fenerbahçe, né? Se for o cara, nem sei se tem, não tem nada, estou falando disso a não ser o dinheiro. Então, como o São Paulo insiste em manter o modus operandi, gasto mais do que arrecado quando precisa do Arjan na mão para fazer o negócio. Não tem. O caso do Caio Paulista foi exatamente isso, né? Tentou ali, não. Vamos lá, Marcelo, vai rolar, vem aqui e tal. Com a grana e levou. Mas assim, tem outras frentes, né? Não é, talvez não seja só o exterior, né? Talvez o cara tenha a frente, o Cruzeiro, por exemplo. Nessa questão, é isso. Nessa questão, o empresário, quando o contrato do jogador que ele agencia está terminando, é o melhor dos mundos para ele. Que é onde ele ganha mais, né? É onde que ele ganha mais. É como se ele negociasse os direitos federativos do jogador, ele, não o clube. Em forma de luvas. Então você paga 500 paus pro Wellington, beleza. Eu quero 8 milhões limpos na minha mão de luvas para assinar por 3 anos. Aí ele embolsa tudo. Ou bolsa grande parte. Então ele é o clube. A Lei Pelé, ela foi muito importante em alguns aspectos, mas ela distorceu muito. Ela deixou o empresário de futebol com um poder... Eles deitam e rolam. Sobretudo para jogador que é revelado no próprio clube. Esse é o grande vácuo. E o que vai fazer com que muitos clubes não invistam mais. E agora você tem outros clubes que só fazem a revelação de jogadores para vender jogadores. Então, mas você acha que isso vai ser discutido? Então, o que acontece? Os clubes deveriam, jogador os jovem, clubes deveriam discutir ele isso. Quer que acabe o primeiro contrato. Claro. Que ele não quer renovar o contrato do cara. Ele quer que acabe o primeiro contrato para ele poder, o empresário, vender o jogador. Só o exemplo do Estevão. Muita gente fala assim, por que não segura o Estevão? Fica dando aumento pro Rony, pro Veiga, pro Gomes. Tá bom, beleza. Então vem a proposta do Chelsea, vou falar de 200 milhões líquido, tá? É mais que isso, mas vamos lá. O jogador e o staff dele tem direito a 30%. São 60 milhões. Só aí. Quando o Estevão fizer 17 anos e meio, o contrato dele só pode ser renovado pelo Palmeiras até os 18. Então o contrato dele tá para acabar com o Palmeiras. Então você fala assim, então o Palmeiras fala assim, não vai pro Chelsea, fica aqui com a gente. Aí o Estevão levanta uma sobrancelha assim, não ele, né? Mas o empresário fala assim, tá bom. Só de multa são 60 milhões de reais. Vamos calcular que eu vou ganhar mais 200 milhões, mais 60 milhões em 4 anos de contrato com o Chelsea. São 120. O que você me oferece? Tá, eu te ofereço uma caneca, uma dúzia de banana prata, 2 abacaxi e um show com massa e vessa. Você acha que o cara vai topar, gente? Pelo amor de Deus, o cara vai meter 60 milhões, 70 milhões no bolso. Tem mais uma Mega Sena por ano para ir jogar na Premier League. Muito bem, o G4 fica por aqui hoje. Amanhã estamos de volta. Já comenta aí, vocês acham que o São Paulo deveria sim fazer uma forcinha para contratar o Wellington ou deve ficar de boa e no meio do ano contratar o Alexandro, que segundo o André Hernan era algo, e eu já falei isso num vídeo lá atrás, no começo foi só especulação, depois o São Paulo realmente entrou em contato e o atleta se interessou, principalmente a família do atleta se interessou em retornar ao Brasil, para perto, muitos anos lá na Europa, né? Então, o Alexandre do São Paulo é sim algo real, algo que pode acontecer. Mas primeiro vamos falar do Wellington. E o que mais me incomoda é assim, nós vimos aí o Arnaldo Tirano falando que o Wellington é um bom jogador. E realmente, o Wellington ele é um bom jogador. Ponto. Um bom jogador. Ele tá querendo receber salário de craque, perto de 800 mil reais. O Wellington vale 800 mil reais de salário, seja 700, 800, é o salário do Caleri, acho que o Caleri recebe isso, perto de 800 mil reais. O Wellington não merece. Por quê? Porque ele é um bom jogador. Lembra do Caio Paulista? O Caio Paulista,
ele é um atacante improvisado na lateral, que para vocês verem o tanto que o nível do futebol brasileiro e tanto que o nível da lateral esquerda do São Paulo estava tão pífio que o Wellington era reserva de um lateral esquerdo improvisado. O Wellington, um lateral que quer receber 700, 800 mil reais, ele era reserva de um lateral esquerdo improvisado. O Caio Paulista foi embora, aí perderam o Caio Paulista, os palmeirenses hoje estão querendo devolver. Por quê? Porque o Caio Paulista ele é horrível, ele é ruim, ele é fraco, ele é grosso. Mas tem jogadores que encaixa, tem jogadores que... É igual o Pablo. O Pablo no Atlético Paranaense joga muito, o Nicão no Atlético Paranaense joga muito, mas no São Paulo não jogaram nada. E tantos outros jogadores que só rendem com uma camisa. O próprio Luciano, geralmente o contrário, não rendeu em nenhum dos outros clubes que passou, dentro e fora do Brasil, e no São Paulo joga muito. De segundo atacante, de meia é uma piada de mau gosto. Mas aí o Wellington, ele acha que vai sair do São Paulo e vai... O empresário do Wellington acha que ele vai sair do São Paulo e vai pra onde? Pra Europa? Acho que ele vai sair do São Paulo e vai pra onde? Pro Flamengo? Pro Palmeiras? Ah, vai pro Cruzeiro. Beleza. Vai lá pra um time que tá se reestruturando, que vai ficar jogando, que vai ficar brigando pra não cair. Vai lá jogar num time que não disputa uma Libertadores. Quer ir pro Cruzeiro? Vai. Mas quais times grandes hoje necessitam do Wellington? E o Wellington, ele nem é tão bom assim. O Wellington, ele tem uma boa virtude, que é chegar no fundo. Mas só isso. Ele não tem o principal, que é o que combina com chegar no fundo, que é o cruzamento. Ele é um lateral que chega no fundo e cruza horrivelmente. Então assim, ele consegue dar uma bola no fundo e chegar com força, mas na hora de cruzar a bola não chega na área. A bola não chega. Qual foi o último gol que o São Paulo fez com uma assistência do Wellington? Qual foi? O último gol que o São Paulo fez com uma assistência do Wellington? Eu não me lembro. Então assim, o Wellington ele não é um gênio, ele não é um craque, ele é um bom jogador. E bom jogador tem que receber salário de bom jogador. O São Paulo tá mais que certo de não querer pagar salário de estrela para um jogador mediano, para um jogador normal. Esses moleques que sobem da base, com o empresário que tem um olho desse tamanho, acha que são craque. Não são. Juan não é craque, Lucas Fernandes nunca foi craque, Shailon nunca foi craque, o Wellington nunca foi craque, Juan não é craque. E tantos outros jogadores. Toró. A gente tem que ter o senso, tem que ter o limite das coisas. Não, é um bom lateral, pronto. Por que é um bom lateral no São Paulo? Porque o São Paulo precisa e porque o nível de laterais esquerdos do Brasil e o nível de lateral esquerdo do São Paulo tá uma piada. Qual foi o último grande lateral esquerdo que o São Paulo teve? O Wellington, ele é aprendiz do Reinaldo, mas o Reinaldo ele marcava mal, mas ele tinha duas coisas. A bola que ele chegava no fundo o cruzamento do Reinaldo eram sempre cruzamentos venenosos. O Caleri cansou de fazer gol às custas de cruzamento do Reinaldo. O Caleri, o Pablo, todos os atacantes do São Paulo cansaram de fazer gol com assistências e cruzamentos do Reinaldo. O próprio Luciano, aquela bola que o Reinaldo chega no fundo, em vez dele cruzar alto, ele dava rasteiro para trás pro Luciano chegar batendo de primeira. O Wellington, qual foi o último gol, a última assistência que o Wellington deu pro Caleri? A última assistência que o Wellington deu para qualquer jogador do São Paulo? Temos que ter um senso. O Reinaldo tinha um chute muito bom de fora da área, né? Sempre tinha aquela jogada que vinha da direita para a esquerda e o Reinaldo chegava batendo. Mas o Reinaldo era limitado na marcação. Era uma avenida. E o Wellington também é. Agora, mas como tem defensor do Juan aqui, deve ter defensor do Wellington também. O Wellington, ele é um bom jogador, ponto. Só isso. Não merece 800 mil reais de salário. Não merece 700 mil reais de salário. Merece 500 muito. 500 muito. 550 muito. Que já é muito para um lateral do nível dele. O São Paulo e o futebol brasileiro não tem lateral de alto nível. Esse menino, esse Patrick, ele tem tudo para se tornar também um bom lateral. Ele tem virtudes que o Wellington não tem. Esse menino Patrick, quando ele tá posicionado, o Patrick, ele posicionado lá atrás, sem estar correndo para trás. Eu não tô falando da recomposição, eu tô falando dele já posicionado. Ele é um menino que marca bem. Ele consegue segurar bem o espaço, ele não fica dando bote como o Wellington dá toda hora.
Ele é um menino que, posicionado, ele marca bem. O problema dele, às vezes, é a recomposição, que é um pouco lenta. Vamos dizer assim, a volta do contra-ataque dele também é um pouco lenta. Também é um pouco desorganizado. Agora, o São Paulo lá, encaixadinho, ele faz um bom trabalho. Outro ponto que o Patrick tem, que o Wellington não tem, é que o Patrick, ele por algumas vezes, principalmente agora nos últimos jogos, ele tá tendo aquela construção por dentro. Não é aquele lateral que só joga pela lateral. Ele pega a bola, tá vindo por dentro para achar o meia, para achar o volante, para achar o atacante. Isso o Wellington não tem. O Wellington não tem essa construção pelo meio. Né? O Patrick, o que ele tem que aprimorar? A chegar na linha de fundo. É um menino ainda, não consegue se impor. E temos que ver o cruzamento, que ele cruza muito pouco. Mas ele é um menino que pode evoluir. O Wellington, o que o Wellington pode evoluir mais? O que o Wellington pode dar mais ao São Paulo? Eu acho que esse Wellington é o teto. Ele não pode chegar muito mais que isso. O máximo que ele pode fazer é aprender a cruzar a bola na área. Então a gente tem que parar de mimar jogador, a gente tem que parar de idolatrar jogador, a gente tem que começar a jogar sério, a ser sincero. O Wellington não merece 700, 800 pau de salário. Ele é um bom jogador. E se quiser ir embora, vá, porque não vai jogar num time grande igual o São Paulo. Não vai jogar na Europa. Ah, vai jogar lá no Eintracht Frankfurt. Ah, vai jogar lá no Wolverhampton. Pô, isso aí não é a Europa. Você tá indo pra um time pequeno que briga pra não cair na Europa. Pô, parabéns. Vai lá jogar no Olympiacos. Vai lá jogar o Campeonato Grego lá. A gente tem que ter o senso. O Wellington, se não quiser renovar, vaza. Mas ai dele e ai do empresário achando que vão ter oportunidades em grandes times. Qual o grande time do futebol brasileiro ia querer o Wellington? Talvez o Cruzeiro. De resto é Atlético Goianiense, Chapecoense, Vitória, é Bahia. É isso. E já o Alexandro, o grande problema dele é lesão. E vindo para um lugar que o departamento médico do São Paulo é um açougue, que nós não temos um departamento médico, nós temos um açougue. Né? Não é um departamento médico, é um açougue. O velho Barolo já diz isso. Esse é o principal problema. Se for para ter um lateral esquerdo que não joga, traz o Alexandro. E aí quem joga mais é o Patrick? Melhor deixar o Patrick. Fala, vai jogar, filho. Bota o Patrick e fala, vai jogar. Lembra daquele... Quem foi o lateral que o Raí Ramos, né? Que o São Paulo contratou, do lateral direito que veio do Ituano. Aquele horrendo daquele jogador. Chegou, nem reserva conseguiu ser. Horrível. O São Paulo às vezes faz umas contratações assim inexplicáveis. Inexplicáveis. E agora o Zubeldia tá tentando mostrar pro Wellington. Renova, filho. Renova que aqui você joga. Eu acho que é isso que o Zubeldia tá tentando falar pro Wellington. Renova que aqui você joga. Aqui você joga. Enfim, deixe a sua opinião, o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!